Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou analisar o último episódio da 7ª temporada de Game of Thrones, como sempre levando em consideração as cenas mais importantes, momentos mais significativos e tudo mais. Então eu vou começar com essa análise. Então galera, finalmente chegamos no último episódio desta curta temporada, infelizmente, né, tivemos várias coisas corridas, mas é claro que para o último episódio eles tiveram uma leve solução para pelo menos conseguir explorar muitas coisas, fizeram um episódio de 1h20 por aí, né, uma duração que, mesmo sendo algo muito prolongado, eu acho que conseguiu passar alguns conteúdos bem interessantes. Vamos começar primeiramente falando, né, do Fosso do Dragão, né, o Fosso dos Dragões, enfim, um local completamente novo, que eu acho que o grande ápice dessa ambientação foi a chegada e o encontro de vários personagens, até mesmo encontro de personagens que já se encontraram anteriormente. Eu digo isso que, assim, é sempre legal quando a gente vê dois personagens ou mais se encontrando num ponto da história, depois se separam e depois se encontram de novo de uma forma completamente diferente, tanto da sua personalidade quanto da própria situação. E nesse episódio tivemos exatamente isso, tivemos, sei lá, a chegada da Brienne que tava falando com o Sandor Clegane, né, que também se encontrou com o Jaime Lannister, ou talvez o Tyrion, né, que teve uma relação com o Podrick e também com o Bronn, e por aí vai com vários outros personagens. Bom, enfim, eles caminharam, né, pro Fosso dos Dragões, o Fosso do Dragão, enfim, teve a questão política, mas eu acredito que o primeiro personagem que se destacou, né, como ponto mais significativo foi o Sandor Clegane, né, que nós sabemos que ele tem um irmão, que é o Montanha, né, que agora tá meio zumbificado, mas temos que ver que o personagem demonstrou uma grande mudança interna. Nós sabemos que a relação dele com o Montanha na primeira temporada era completamente destrutiva, sacou? Os dois tecnicamente se odiavam, nem conversavam um com o outro, e nesse episódio o Sandor Clegane mostrou claramente a sua evolução, né, indo até o personagem, né, o Montanha, e demonstrando seu lado mais empático, mais humano, né, mais que respeito próximo, algo assim, completamente diferente da sua personificação da primeira temporada, ou das primeiras, enfim. Ele chegou pro Montanha e falou, olha, você ainda é meu irmão, você ainda tá vivo, não vai ser assim que você vai morrer, você ainda se lembra de mim, e etc. Enfim, o personagem, aquela cena serviu pra oficializar a mudança do personagem. Nós sabemos que o Sandor Clegane realmente mudou nessas 7 temporadas, mas esse papinho entre membros de família, cara, isso é muito mais forte do que falar com colegas. Então eu acredito que a cena realmente serviu pra isso, pra mostrar a grande mudança do Sandor Clegane. Bom, enfim, em relação ao papo político, né, rolou coisas diretas, papinho do passado, etc, estratégia e tudo mais, enfim, coisas que realmente são importantes, mas, bom, enfim, eu não aprofundou em nenhum personagem significativo, foi apenas questão de estratégia, mas eu diria que primeiro tivemos a presença novamente do Euron, que nós sabemos que o personagem foi completamente descartado, né, em vários episódios, né, com seu lado provocativo, então foi legal rever esse personagem, junto com uma mudança extrema do Jon Snow, né, ele seguindo os passos do Ned, respeitando a honra e tal, ele ferrou um pouco com a situação, né, imitando o pai, né, foi um troço maneiro, mas no final das contas foi somente um papo político, demonstrando algumas características dos outros personagens. Bom, após a saída da Cersei, né, nós tivemos um papo bem interessante com a Daenerys, né, que a Daenerys falou sobre o desaparecimento dos dragões, né, que é a questão que os dragões diminuíram e as pessoas também, né, que claro, isso é uma metáfora, no caso a diminuição das pessoas é uma metáfora para a questão dos sentimentos, a questão de você acreditar em alguma coisa, sobre crenças, fé, esperança ou algo assim, né, porque eu achei isso muito, muito simbólico, muito importante, porque demonstrou a questão essencial, não é? Porque nós precisamos de um rei, nós precisamos de uma rainha ou de dragões, alguma coisa que passe ao mesmo tempo a sensação de medo, como também a sensação de esperança. Então a Daenerys, ela simplesmente falou o óbvio em relação a qualquer reino, a qualquer domínio. Nós precisamos de uma figura justa, uma figura uma figura completamente equilibrada nos dois fatores extremos. Então a presença disso demonstra que ela tem total noção do que ela precisa ser, quer dizer, ou do que o povo precisa, e ela claramente está lutando para ser aquilo. Até mesmo a sua chegada, né, no Fosso do Dragão foi um troço completamente adulto. A Daenerys chegou no dragão, descendo lentamente, mostrando um teor de intimidação, né? Ela queria intimidar o inimigo, chegando com um dragão, puro exibicionismo, mas é claro que ela chegou com uma forma de classe, não é? Ela teve um total respeito, ela não agiu feito criança, ela finalmente agiu feito uma adulta Targaryen. Então foi muito maneiro essa cena, porque demonstrou uma mudança, pelo menos, sobre comportamentos da própria personagem usando os dragões, não sair queimando tudo ou algo assim. Bom, agora indo para King's Landing, né? Nós tivemos o Tyrion querendo falar com a irmã.
Essa cena novamente trouxe um ar de aproximação da morte. Eu acredito que as pessoas sentiram meio que um medo, dizendo, caramba, o Tyrion pode morrer a qualquer momento. Mas eu acho que a coisa mais importante foi ver uma personalidade oculta da própria Cersei, né? Que nós sabemos que ela sempre ficou muito fechada nas últimas temporadas, principalmente após a morte de seu filho, uma figura séria que tenta sempre ser vingativa e conseguir o que quer. Mas na conversa com o Tyrion, ela demonstrou aquela essência da primeira temporada. Uma garotinha mimada, chorando, simplesmente, sei lá, criando barraco e tal. É simplesmente a Cersei do passado. Então foi bom ver essa máscara oculta da personagem, né, mostrando finalmente um certo enfraquecimento do próprio. E é engraçado também que após a conversa com o Tyrion, vendo sobre o Jaime Lannister, a questão de querer ajudar o Norte ou não e tudo mais, foi ótimo ter quebrado esse laço entre os irmãos, mas o mais interessante é que a personagem tinha um plano genial, né? Enviando o Euron, conseguindo um maior poder de alguma forma. Enfim, isso demonstrou que a Cersei estava conseguindo se superar intelectualmente se a gente comparar com o Tyrion Lannister. Então nós podemos dizer que ao mesmo tempo que esse episódio trouxe novas faces da Cersei, até mesmo um lado mais inteligente, esse episódio mostrou o maior protagonismo do Tyrion, né, que ele estava meio apagado, junto com a sua queda. Nós sabemos que o Tyrion, mesmo tendo sobrevivido, essa temporada ele tentou ser inteligente e quase não conseguia. Ele está realmente sendo superado por várias pessoas. Ele não está conseguindo produzir tanto quanto antes, e até a própria irmã conseguiu criar um planejamento muito mais foda, né? Eu vou dizer foda mesmo, muito mais foda que a do próprio irmão, que fica lendo toda hora. Então, em outras palavras, o Tyrion tá sendo enfraquecido enquanto a Cersei tá crescendo. Então é genial essa mudança. Pelo menos o jogo virou na questão familiar. E o Winterfell? Bom, em Winterfell nós tivemos finalmente a morte do Mindinho, que eu acho que esse foi o grande ápice. Mas antes disso, vamos comentar a respeito do uso do personagem. Nós sabemos que nessa temporada, pelo menos no início, ele não se destacou tanto, foi somente uns 2 episódios atrás. Então, nesse episódio, ele se destacou finalmente, mostrando aquela essência de manipulador, né? E aquele momento que a Arya foi chamada pra ir pro salão, velho, aquilo novamente passou a sensação de morte, porque o episódio estava dizendo, a Sansa vai matar a Arya, ou vai acontecer alguma merda ali. Novamente, aquela sensação da morte. Mas é claro que no final das contas as irmãs se uniram e colocaram o Mindinho em posição de morte. Mas é curioso, né, que mesmo ele morrendo e tal, as duas irmãs não tinham provas suficientes pra dizer pra todo mundo, pra confirmar pra todo mundo que ele era realmente uma figura do mal. Tá, falou da faca, falou de empurrar a Tyrion, sacou? Mas não tinha provas. Os soldados nas proximidades, de forma, sei lá, telepaticamente falando, eles concordaram que o Mindinho era um traidor sem nenhuma prova significativa. A única coisa que entregou realmente que ele era uma pessoa que estava mentindo era o comportamento do Mindinho. Então eu acredito que no início do episódio o Mindinho demonstrou, né, uma inteligência, né, uma essência de um ser racional, e no final do episódio, na questão da proximidade com a morte, ele ficou burro. Colocaram ele propositalmente idiota para ele, por base da sua reação, demonstrar que ele estava errado e as irmãs estavam certas. Ficou meio estranho, né? Porque, porra, não tinha prova realmente. Os caras do nada, não, você é culpado por isso, cadê a prova? Não tem, mas eu vou te matar. E do nada todo mundo concordou com isso. Meio estranho, mas foi legal, pelo menos pra gente ter terminado com o Mindinho na série. Agora, sobre o Bran, tivemos a presença do Sam, né? O Samwell Tarly, que chegou, e ambos conversaram sobre o Jon. Isso foi legal, interessante, maneiro, só pra oficializar que ele é um Targaryen e tudo mais. Apareceu o Rhaegar Targaryen, que isso foi muito foda, junto com a Lyanna. Isso, cara, eram os personagens que a gente mais estava esperando pra aparecer em algum momento nessa temporada, pelo menos na próxima. Eu tenho que dizer que o Rhaegar parecia um pouco com o Viserys, né? O cabelo tava muito semelhante, eu achava que ele era mais foda, sacou, visualmente falando, mas pelo menos apareceu, né? Confirmando, oficializando que o Jon é o Aegon, né? Aegon Targaryen, que é o cara que tem o trono, sacou? Ele tem direito ao trono mais do que qualquer um ali. Legal, maneiro, show. Só que eu acho meio curioso que o Bran, né, falando, eu sou o Corvo de 3 Olhos, eu vejo tudo, sei de tudo e tal, chega e pergunta, mas por que você tá aqui mesmo? Cara, se você é o Corvo de 3 Olhos, você deveria saber disso, não? Achei isso meio curioso, mas tudo bem, conseguimos ter informações sobre o Jon e tudo mais. Em Dragonstone tivemos o Theon Greyjoy. O Theon Greyjoy, ele sempre foi meio confuso em relação às suas ações, né? Ele não tinha muita moral, muita atitude, e nesse episódio foi a grande mudança do personagem. Eu falei que ele ia passar por um processo, e esse último episódio confirmou isso. Ele sempre foi meio indeciso, só que nesse episódio ele
quebrou os limites do seu personagem, de questão de crescimento, buscou redenção com o Jon, falando sobre o passado, questão do Ned Stark sendo criado pelos Stark, sendo um Greyjoy, enfim, uma coisa muito simbólica, muito da hora mesmo. E ele enfrentando, né, sua própria tripulação e conseguindo no final se superar, sei lá, passando os seus próprios limites físicos, isso foi muito interessante, porque mostrou, como eu disse, o crescimento do próprio personagem. Agora, tirando a sua evolução de lado, fica a questão de como eles vão conseguir tentar salvar a Yara, vendo que eles não têm tantas forças assim, né? O Euron Greyjoy tem uma frota gigantesca, enquanto o Theon tem, sei lá, alguns barquinhos. Fica uma grande dúvida aí de como isso vai funcionar. Parece que não vai, mas vai que brota alguma coisa mágica no meio do caminho. Bom, pelo menos tivemos o crescimento do personagem, que isso foi muito significativo. Bom, agora em relação à muralha, finalizando o episódio, né? Tivemos a aproximação dos mortos de forma literal, né? Tivemos o dragão um morto-vivo lá atacando fogo azul, né? O pessoal achava que era fogo de gelo, enfim, o fogo azul que destruindo a muralha. Muito da hora, visualmente atraente aquilo, porra, mortos-vivos, um dragão muito foda. Só que eu achei meio estranho, sacou? O dragão cospe fogo infinitamente, porque aquele dragão não parava, sacou? O cara tá de hack, o rei da noite, ele tá de hack, ele consegue, sei lá, destruir o Westeros sozinho, sem nenhum exército, se for necessário, porra. Com aquele dragão lá, ele consegue fazer zilhões de coisas, o dragão parece usando Bolt, sacou? Rápido pra caralho. Então, realmente, eu achei um tanto exagerado aquele dragão super mega poderoso, mas pelo menos a muralha caiu. Maneiro, isso aí foi visualmente atraente, destruiu a muralha, os zumbis, o White Walker, tudo passou, e aí começa a nova temporada, né? Terminou aí, foi simbólico, um final realmente marcante, né? Terminou com a muralha, então foi da hora. Bom, então de forma geral, o episódio foi bastante diferente dos anteriores, principalmente pela questão da duração. Conseguiu passar elementos diretos, não ficou enrolando, que eu achei isso fantástico. Teve várias cenas envolvendo o amadurecimento de certos personagens, principalmente do Sandor Clegane e da Daenerys Targaryen, com o uso dos dragões, como também cenas envolvendo a aproximação da morte, tanto de forma literal no final, né? Nós tivemos, sei lá, o grupo, né, chegando lá no Fosso do Dragão, podendo alguma merda ocorrer, sacou? Alguma coisa podia dar errado no final das contas. Também tivemos o Tyrion indo falar com a irmã, que ele poderia morrer a qualquer momento. Também tivemos o Jon querendo também falar com a Cersei, que também podia morrer. Também teve a Arya indo pro grande salão, que podia também morrer. Também tivemos o Theon na porrada, que também podia morrer. Enfim, vários personagens ficaram na situação de quase morte para trazer aquele efeito de season finale. Até mesmo o Jaime Lannister saindo da sala que tava a sua irmã, né? E o Montanha meio que atrapalhando. Então, e também tivemos a cena dos White Walkers, que foi a aproximação literal dos mortos. Então foi mais ou menos isso. Sobre as casas, né, sobre os personagens, eu acho que vários personagens representaram a essência de suas próprias casas, que eu achei isso... Nossa, eu achei uma das coisas mais geniais desse episódio, porque, vamos lá. A Daenerys chegou lá no Fosso do Dragão, pousando com o dragão, chegando de uma forma... como eu posso dizer, adulta, certo? Não chegou atacando fogo nem nada, decidiu intimidar sem precisar causar nenhum estrago. Isso aí, cara, realmente representa a família Targaryen, uma coisa nobre, uma coisa não infantil, adulta, e usando o dragão como figura de poder. Beleza, maneiro. Tivemos o Euron, né? O Euron Greyjoy, simplesmente saindo e falando, olha, eu vou ficar na minha ilha, vou ficar roubando algumas coisas e crescer lá sozinho, que simplesmente a essência da família Greyjoy, né? Os Greyjoy sempre foram meio bandidos, sacou? Meio pessoas que chegam, roubam um pouquinho e vão embora. Eles eles não são realmente muito nobres, muito honrosos ou algo assim. Então, conseguiu respeitar, mesmo isso sendo apenas um plano oculto da Cersei. Tivemos também a questão dos Starks obedecendo a questão da essência de honra, né, porque os Starks são honrosos e tudo mais, obedecem à lei, todo mundo certinho lá, o Jon Snow principalmente, né, ferrando com a situação, igualzinho o Ned. E também tivemos os Lannisters falando que eles não precisam de aliados, vendo que eles têm o banco, né, banco é lucro, é dinheiro, então isso representa a família Lannister, cada membro representou a essência de sua própria casa em várias situações. Isso foi muito maneiro. Bom, também tivemos a presença de forma indireta da essência do Ned Stark, né? O Jon Snow principalmente, fazendo aquela questão de honra, a Sansa e a irmã fazendo tudo associado a isso, também falando sobre o pai, que sente falta e tudo mais. Enfim, tudo
mostrando a essência do Ned em vários personagens, até mesmo no filme Greyjoy, né, sendo uma figura que entra em conflito com o seu lado Greyjoy, principalmente por causa da existência da essência do Ned, né, da família Stark. Então tem toda uma preservação desse personagem dentro de vários outros. Então, galera, esse episódio eu acho que foi melhor do que muitos dessa temporada. Mostrou o processo evolutivo, foi bastante duradouro. Eu acredito que em alguns momentos foi muito arrastado em um local só, que eu acho que acabou enjoando um pouco, tipo o Fosso dos Dragões. Então, de forma geral, foi um episódio muito bom, principalmente pela queda da muralha e tudo mais. Então, como nota, vai ser a nota 9, né? Foi realmente um episódio que se destacou da temporada. Então, essa é a minha análise. Então, galera, se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, compartilhar o vídeo, ajudar assim o canal a crescer. Então, esse foi o tratado, foco só que aberto para mais um vídeo, valeu!